Olá pessoal, não perca o vídeo de hoje, nós falaremos um pouquinho sobre multiplicação de pães e peixes e quantas pessoas Jesus alimentou naquele momento ali. Todo mundo conhece essa passagem, né? Então nós vamos discorrer ela um pouquinho e vamos lá, roda a vinheta. O assunto de hoje é a multiplicação dos pães e peixes que Jesus alimentou aquela primeira multidão, né? A primeira multiplicação dos pães e peixes. Eu estou aqui com o Cleiton, diácono Cleiton Daniel, ele é formado em História, ele vai dar um panorama um pouco histórico para a gente poder entender um pouquinho mais esse contexto bíblico e então dar a afirmação se é verdade ou se é mentira, a afirmação que nós fizemos nesse quadro para as pessoas responderem, que foi: Jesus multiplicou os 2 peixinhos e os pães e depois alimentou 5.000 pessoas. Essa foi a nossa afirmação. Isso é verdade ou mentira? E onde está escrito? É isso que nós vamos falar hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui que o pessoal respondeu aí sobre isso, se era verdade ou se era mentira? Vamos ver os vídeos. Estou aqui com a nossa irmã Eunice e vou fazer a pergunta para ela do quadro de hoje. Eunice, em relação àquela passagem bíblica que fala que Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou algumas pessoas ali, né? A gente colocou a afirmação que ele alimentou ali 5.000 pessoas. A irmã acha que isso é verdade ou é mentira? Eu tenho as passagens. Fala pertinho. É mentira? 5.000? A irmã Eunice acha que é mentira. Vamos botar, assiste com a gente até o final desse vídeo e você vai saber se é verdade, se é mentira e onde está escrito. Estou aqui com o pastor Wilson Andréu e hoje no quadro vou mandar a pergunta para ele, vamos ver qual é a resposta. Pastor Wilson Andréu, tem uma passagem que fala que Jesus alimentou 5.000 pessoas com o milagre dos pães e peixes. Bem, Essa afirmação, o irmão acha que ela é verdade, ela é mentira, o irmão lembra onde está escrito? o Senhor Jesus Cristo ele fez muitos milagres, né? Então ele fez muita transformação. Como eu falei, capítulo e versículo eu não lembro, mas está dentro do contexto. Ele multiplicou um monte de vendas, fez muita coisa. Também Foram 5.000 pessoas então que tinha lá. não sei o número de pessoas, mas eu sei que foram pessoas, muitas pessoas, que o Senhor é poderoso, maravilhoso, glorioso e continua fazendo. Amém. Amém? Fica com a gente até o final e você vai ver um pouquinho do panorama da história bíblica, quantas pessoas ali, mais ou menos, Jesus alimentou com o milagre dos pães e peixes. Estou aqui com a irmã Keila, cidade de Tiradentes, vou mandar a pergunta para ela também. Irmã Keila, tem uma passagem que fala sobre a multiplicação dos pães e peixes que Jesus multiplicou. Temos uma afirmação hoje que diz o seguinte: lá haviam 5.000 pessoas. Você acha que isso é verdade? É mentira? Como é que está a base bíblica aí? Se é verdade ou se é mentira, eu acho que é mentira. Acho que é mentira? Eu acho. Ah, legal. Então fica com a gente até o final do quadro, você vai ver se é verdade, se é mentira, como é que está escrito na palavra. Aqui com o evangelista Maurício, da igreja de cidade de Heliópolis, e vou mandar a pergunta para ele também do quadro de hoje. Maurício, tem uma passagem que fala que Jesus alimentou, com o milagre dos pães e peixes, 5.000 pessoas. Você acha que é verdade? É mentira? Lembra dessa passagem? Eu lembro quase 5.000 pessoas. Quase 5.000 pessoas? Para mais, para menos? Bastante. Quase 5.000 pessoas. Quase 5.000 pessoas. Ok. Fica com a gente até o final. Nós vamos dar um panorama sobre isso. E você vai ver qual foi a porcentagem, o percentual de pessoas que tinham ali naquela época. Tá bom? Deus abençoe. Estou aqui com a nossa irmã Vera e vou fazer a pergunta do quadro de hoje para ela também. Irmã Vera, em relação àquela passagem que todo mundo conhece, que Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou uma enorme multidão. A gente colocou aqui no quadro hoje que Jesus alimentou ali 5.000 pessoas. Você acha que isso é verdade ou é mentira? Eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade? Então tá. Fica com a gente até o final do quadro e você vai saber se é verdade, se é mentira e onde está escrito. Estou aqui com a irmã Nadir. Vou mandar a pergunta para ela também. Irmã Nadir, sobre aquela passagem que Jesus multiplicou pães e peixes
nós fizemos uma afirmação aqui que ele alimentou ali 5.000 pessoas. Você acha que isso é verdade ou é mentira? É verdade. É verdade? É verdade. 5.000 pessoas ele alimentou ali. Alimento. Legal. Fica com a gente até o final do quadro e você vai saber se é verdade, se é mentira e como está escrito isso. Estou aqui com o João, da sede, e vou mandar a pergunta para ele também. João, você lembra daquela passagem que Jesus multiplicou pães e peixes? E aí nós colocamos a afirmação aqui no quadro hoje que Jesus alimentou ali 5.000 pessoas. Isso é verdade ou mentira? O que você acha ali na panorama bíblica? 5.000 pessoas? Ah, eu acho que é verdade. É verdade? Então fica com a gente até o final, você vai saber se é verdade, se é mentira e onde está escrito. Obrigado. Estou aqui com a nossa irmã Marli. Vou passar a pergunta para ela também e vamos ver o que ela disse. Irmã Marli, sobre aquela passagem de Jesus multiplicar pães e peixes, a gente colocou uma afirmação no quadro aqui hoje dizendo Jesus alimentou ali 5.000 pessoas. A irmã acha que isso é verdade? É mentira? O que a irmã acha? É calculado, né? Porque contava só os homens, né? Mas como tem as esposas, os filhos, então foi calculado esse número. Isso aí. Gente, fica com a gente até o final e a gente vai realmente dar essa explicação que a irmã já começou a dar o spoiler. Ela já começou a falar. É sobre isso que nós vamos falar. Deus abençoe, irmã Mani. Obrigado. Amém. Então, pessoal, você vê que o pessoal tá meio dividido aí, né? Verdade, mentira. A maioria fala que é verdade, né? Mas vamos dar o embasamento bíblico, né? Porque na realidade nessa afirmação, né, Greta, a gente colocou meio que uma pegadinha, né? No meio dessa afirmação para as pessoas pensarem um pouquinho sobre a afirmação bíblica, né? Sobre o contexto bíblico. Nós vamos nos basear lá no livro de Marcos, né? Capítulo 6, versículo 44, que fala exatamente a quantidade de pessoas ali, né? Mas antes de falar sobre isso, vamos chamar um pouquinho o contexto histórico aqui, né, Cleiton? Vamos pensar um pouquinho no contexto histórico. Naquela época, Cleiton, as pessoas tinham uma forma de contagem das pessoas, né? Naquela época, né? Como era bem antigo, como é que as pessoas mensuravam o povo? Como é que eles contavam o povo? Porque é mais ou menos essa base que nós vamos entrar nessa passagem aqui, né? É isso aí. Bom, boa noite, a paz a todos, né? Bom dia, boa tarde, não sei que momento você vai estar assistindo, mas a verdade é uma só. Hoje em dia se fala muito sobre as mulheres, né? Mas naquela época, na época de Jesus, as mulheres não eram contadas como os homens, né? Literalmente assim, se você tem o marido, a esposa, 3 filhos e uma filha, ele vai falar assim, ó, eu tenho 3 homens dentro de casa e uma esposa e uma filha que praticamente ele nem vai lembrar dela. Por quê? Porque naquela época não era contada as mulheres como são contadas hoje. Hoje em dia, as mulheres são, assim, em todo lugar tem e são contadas e valorizadas. Porém, na época de Jesus, um homem, ele era contado assim, igual o contexto da Bíblia fala sobre quase 5.000 homens. Naquela época, as mulheres não eram contadas, né? Nesse caso em específico, na questão que a gente está falando da história de Jesus Cristo, quando houve essa multiplicação, nesse contexto, a gente está falando aí do século I, né? As mulheres começaram a ter, vamos colocar assim com todo respeito, a ter voz na sociedade depois aí de 18 séculos, né? No século XVIII. Né? Então, assim, que foi lá quando elas estavam trabalhando, né? Se vocês pegarem aí, né, na história da vida das mulheres, elas estavam trabalhando cerca de 16 horas por dia, né? Então elas começaram a querer se manifestar pedindo melhoras de condição de trabalho, melhora da carga horária, porque elas trabalhavam 16 horas e além do trabalho tinha aquela questão de ser mãe, de cuidar dos filhos, que isso desde a época de Jesus as mulheres tinham essa função. A função da mulher era ser esposa e ser mãe e cuidar do lar. Essa era a função das mulheres. Elas não podiam conversar com ninguém, elas não podiam falar com ninguém. A vida dela, a rotina dela era ser esposa, ser mãe e cuidar do lar. Isso era a rotina dela. Para ela sair para algum lugar, ela tinha que se cobrir, colocar um véu. Ela não falava com um homem casado, muito menos com um homem solteiro. Você não via uma mulher, dificilmente você via uma mulher na rua, exceto se ela precisar sair para comprar alguma coisa. Isso assim muito específico.
Então, assim, nessa questão da história, as mulheres, assim, demoraram, infelizmente, bastante para serem contadas. Mas se a gente pegar esse contexto, gente, por que a gente está entrando nesse mérito de mulheres contadas, não contadas? Porque, assim, o texto bíblico, na realidade, ele fala quase 5 mil homens. Naquela época, mulheres e crianças não eram contadas. Por isso que a gente está entrando nesse contexto. Os irmãos entenderem a dimensão, vamos colocar assim, do milagre que Jesus fez naquele momento. Exatamente. E 5 mil já era uma multidão. Hoje, se você pegar 5 mil pessoas aí, né? Muita gente fala sobre manifestação na Paulista, aqui, ali, né? Trazendo para os nossos dias, a gente vê, teve 1 milhão de pessoas na Paulista. Gente, é muita gente, né? Aí você fala assim, fecharam a avenida tal, fecharam a avenida tal. Naquela época, 5 mil homens é muita gente. Só que essa contagem, assim, só contabilizaram homens. Então, no mínimo, né, assim, pra gente falar assim, a Bíblia não fala e a gente nunca vai saber qual era a exatidão da conta. Mas vamos pensar assim, se cada um deles tivesse a sua esposa, já dobrava. Ou sua irmã junto. Né? Já dobrava, né? Então, assim, vamos colocar uma conta que seja no mínimo vezes 3 isso. Que teria as crianças, né? Exatamente. Que tivesse o pai, a mãe e um filho. Que naquela época eles tinham muitos filhos, né? Mas vamos colocar então, no mínimo 15 mil para 5 pães e 2 peixinhos. Olha aí o tamanho do milagre que Jesus fez. Então, assim, um dia a gente pergunta para Jesus, Senhor, quantas pessoas tinha lá? Ele vai saber explicar exatamente quantas. Né? Mas se a gente pegar aqui, no texto bíblico, pessoal, só para a gente, né, notear aqui, no texto bíblico, né, fala que trouxeram para Jesus, né, 2 peixinhos e 5 pães. 5 pães, né, exato. de cevada, né, 5 pães. E aí Jesus multiplicou aqueles pães e aqueles peixes e mandou distribuir. Exato. Né, ele começou, distribuiu pelos próprios apóstolos e falou, vai distribuindo. E aí eles começaram a distribuir. E o pão foi multiplicando. Exatamente, né? não acabava do cesto, né? Exatamente. Porque a Bíblia não fala que eles iam lá, terminar um cesto, eles iam buscar outro, né? O próprio cesto dele se multiplicava, até, exato. Se a gente pegar na base bíblica, lá em Marcos, né, 6, se a gente pegar o 42, ele fala assim, todos comeram e ficaram fartos, quer dizer, ninguém ficou com fome, todos ficaram satisfeitos, não é isso? Exatamente. Fartos. E levaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Aí a gente para um pouquinho. Quantos apóstolos eram? 12. Se tinha 12, cada um levou um cesto. Cada um levou cheio de pão e de peixe. Exato. Então, só pra gente entender o contexto. E aí no final, né, que é o 44, que é o que a gente baseia essa afirmação que nós fizemos, que é meio que uma pegadinha pro pessoal pensar um pouquinho, né? Sim. E os que comeram, os pães, eram quase 5 mil homens. Exatamente. Então, assim, gente, vamos basear aqui, né? A gente vai onde está escrito, né? Esse é o quadro de hoje, né? Onde está escrito. Onde está escrito aqui em Marcos, tem outras passagens também, né? Mas a gente está baseando aqui nessa de Marcos, né? Então, na realidade, pessoal, não foram só 5 mil pessoas que Jesus alimentou. Essa era a forma para as pessoas pensarem, né? 5 mil pessoas. Não eram 5 mil pessoas, né, Cleiton? Bem mais. Bem mais. Pelo menos, vamos colocar 15? Pelo menos 15 mil pessoas. É muito mais que isso, mas é que a gente nunca vai conseguir afirmar um número. Mas é muito mais, é muita gente, não dá. Verdade. E naquela época ali, né, se a gente pegar, né, o contexto bíblico, Jesus pregava para multidões, era muita gente. Então, assim, é impossível quantificar isso. Essa matemática só Jesus para explicar. Um dia ele explica pra gente. Um dia ele vai explicar. Ele vai explicar. A gente pergunta para ele quantos tinham lá e ele vai saber explicar direitinho. Verdade. Se você está assistindo aqui o vídeo, não se esqueça de curtir aí, deixar o seu like e se inscrever no canal, tá bom? Para você receber, ative o sininho para você receber as notificações, tá bom? É isso aí. Então só para a gente fechar então, a afirmação que nós fizemos. Jesus alimentou da primeira multiplicação dos pães e peixes 5 mil pessoas. Ela é verdade ou é mentira? Mentira. Ela é mentira. Ela não é uma verdade, gente. Não é uma verdade. Por quê? Porque tinha muito mais que 5 mil pessoas. Não é verdade? Então, gente... E a pegadinha estava aí, né? Dos 5 mil pessoas. Essa foi a forma da gente fazer as pessoas pensarem, né? Exato. Porque você pega o contexto bíblico e você fala, opa, peraí. Quando fala 5 mil, fala, foi 5 mil, beleza. Não
não é só isso, né? Não. Tem que pensar no É contexto mais histórico, profundo né? o assunto. Tem que pensar no contexto histórico. Exato. Como o Cleiton, né, que é formado em história, trouxe aqui para vocês verem, o contexto histórico faz a gente pensar um pouco mais falar, e ver que o milagre não foi só 5 mil ali, foi muito maior. Muito maior. E até o Cleiton colocou aqui uma observação, né? Quantos apóstolos eram? 12. Né? E cada um Tava com levou um seu cesto, porque a Bíblia diz que saíram com 12 cestos cheios de pães. Não é verdade? Exatamente, é isso aí. Então tá bom. Então, queria agradecer a sua participação aqui. Prazer Deus abençoe. imenso, Deus Se abençoe. quiser mandar um abraço para alguém, pode mandar um Abraço, abraço, Deus um beijo. abençoe. Qualquer dúvida, pergunta, manda pra gente. A gente vai ter a maior honra de poder conseguir explicar isso para vocês. Deus abençoe a todos. Gente, até o próximo vídeo. Fique com Deus. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, hein? É isso aí. Até o próximo vídeo, gente. Deus abençoe.